Oi, oi, oi! O tema dessa live é: sem organização não há crescimento. Sua empresa precisa respirar. Então, se você é empreendedor, empreendedora, empresário, enfim, hoje eu vou conversar com a Daniele Dias. Deixa eu aceitá-la. Tá para vocês. Eu sou a Daniele Bonfim, economista. E esse é o meu canal, A Mina do Ouro. Oi, Dani! Oi, Dani, muito obrigada pelo seu convite. Vamos partilhar um pouco com essas pessoas, né? Com todos que vão nos assistir, a Sim, importância de uma organização muito bem feita. sim. Tava comentando aqui o tema da nossa live. Por favor, se apresente. Sou a Daniele Dias. Minha empresa ela presta serviços de administrativo e financeiro. Então, ou seja, quer delegar parte da gestão, a gente está ali para atuar. Mais de 20 anos de experiência, muitas empresas impactadas e principalmente muitas que saíram da confusão que estava, principalmente com essa migração, né, Dani? Que antes tinha a salinha do arquivo. Sim, Foi tudo pro digital. Faz o quê agora? Então, chora. muitas pessoas ficaram aí sem saber o que fariam de fato com os arquivos, por exemplo. Sim, se tinha, tava bom, né? Porque eu brinco que quando a gente se conheceu, né? Se a empresa não conhece a Daniele Dias, muito provavelmente ela vai cair para mim numa reestruturação financeira. Então, a chance de você passar por ela e não precisar de mim é grande. Verdade, Dani. Porque quando eu pego, a pessoa tá perdidaça, assim, socorro, me ajuda. E quando vai ver, não Verdade. tem processo, não tem nada. Tem que fazer tudo do zero. Separar o básico, né? Separar a pessoa jurídica da pessoa física. Sim, pequenas coisas. Eles gostam muito de mudar de banco, né? Nunca vi gostar de mudar de banco. Tudo bem mudar de banco, mas e cadê os comprovantes de pagamento? Você tem uma legislação que fala quanto tempo você tem que guardar cada documento. E aí? Não sei. Cadê? Meu Deus. Certo. Então vamos começar as perguntas. Eu separei algumas aqui para você, Oba. certo? E até para orientar, né? Muita gente que tem o próprio negócio. E a Dani travou? Meu Deus. Dani. Opa, Ai, voltou. voltei. Que não pode chover, né? Não pode Ai, chover nem para você. ameaçar a chuva, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que não pode nem ameaçar. Ameaçou a chuva, acabou. A Verdade. internet começa. Ai, Deus. Então vamos lá. O que são processos e por que as pequenas empresas também precisam deles? As pessoas pensam muito, né, Dani, que as empresas grandes têm que ter processo. Quando eu crescer, quando eu tiver equipe. Eu vou resumir o que é um processo. É basicamente você fazer de forma repetitiva, padronizar aquela ação de forma que fica confiável. Então, você vai procurar por o comprovante de pagamento do seu DAS do Simples. E aí, tem milhões de DAF, como é que você vai fazer? E o que as empresas pequenas precisam principalmente ter foco, e na hora que a oportunidade bater na porta? Se você tiver que delegar agora, surgiu a oportunidade da sua vida, como que você vai fazer para ensinar a pessoa em pouco tempo? Porque aquela oportunidade está batendo, ela vai embora. Essa é a maior importância das empresas pequenas já começarem a ter os processos, para facilitar quando a oportunidade grande chegar, quando o crescimento bater na porta. Um outro fator que agrava muito, se sou eu equipe, bendito eu equipe, eu não tenho tempo para
perder de jeito maneira nenhuma. Não. Não dá para fazer retrabalho. Então tem que ser aquela rotina bem certinha para poder passar por aquilo e não precisar voltar. Que aí fica aquela sensação, né? Ai, que cansaço, de novo. Então, o processo não é só colocar no papel, é você pôr em prática, vai ser uma liberdade. Vai auxiliar até mesmo quando tiver os liderados para ter clareza do que tem que fazer. E não é aquilo. Eu lembrei de uma coisa que, assim, às vezes o processo ele é tão enraizado que a pessoa não está raciocinando como faz o processo, ela só faz. Não sei se você já viu um vídeo dos memes assim. Ah, sabe aquele relatório que eu mando para você? Sei. Por que vocês utilizam? Não, a gente não utiliza. Eu nem sei por que você manda. Aí ele vira pro estagiário, não liga para ele não. Desde que eu entrei é assim. É exatamente sobre isso. E você começa o processo realizando de uma forma. Porque você tem um pouco mais de tempo, seja como for, você não tem conhecimento de como vai ficar aquilo. Uhum. A partir do momento que a pessoa me chama para a gente criar os nossos manuais de rotina, né, para poder pôr os processos no papel, ela começa a pensar exatamente assim, né? Por que que eu faço isso? Por que que eu não, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu já não vou direto aqui? Então, quando se cria o processos e põe no papel, põe em formas de manuais, é uma forma de repensar de fato, sair do automático, né? Perfeito. Você tem alguns exemplos de manuais que você faz? Só para o pessoal falar assim, meu Deus, eu tenho que pegar igual o manual que chega na caixa da geladeira. Não, tem nada a ver. Dani, as pessoas não leem o manual da caixa da geladeira, né? Então, eu tô pensando nisso. Aquele celular que você pagou 10 mil, você não parou para ler o manual daquele celular e está usando o básico dele sem usar todos os 100% das ferramentas que estão lá. Exatamente. Vou dar um exemplo bem claro assim. Recepção. A Tá. pessoa precisa entender quem ela agenda, para qual lugar ela vai, qual é o procedimento, quanto tempo, com qual ferramenta ela vai utilizar, se é de convênio médico, se não é, qual mensagem eu tenho que falar para o meu cliente quando ele me perguntar alguma dúvida. Aham. Isso é um. Vamos para o lado nosso financeiro. Onde estão as benditas das planilhas? Como eu alimento o sistema das contas a pagar? Como que eu vou emitir aquela bendita nota para aquele cliente? Qual banco eu estou utilizando? Que cores eu devo pintar essa planilha que tem 10 mil abas? Então, esses são um dos manuais que a gente executa, tira da cabeça da pessoa, coloca no papel para que uma oportunidade dela rever e quando tiver alguém para ser delegado, ela encaminhar. E delegar, gente, é diferente de delargar. Exato. Você tem que estar ali fazendo a gestão. Você não tem que ficar ali na pessoa, ai, você já fez? Não. Seu prazo é tal. Por que que você não executou ainda? Você precisa de auxílio? Ficou claro qual é o caminho que você tem que percorrer? Porque a galera acha que é só contratar um profissional de cada setor e tirar férias. As férias são merecidas, gente. Você tem que tirar as férias, mas antes disso tem que preparar a sua equipe. Nós escutamos bem isso, né? Uma equipe bem estruturada, bem treinada, o CLT te dá 90 dias aí de experiência, certo? Com esses manuais, com 30, você já sabe se aquela pessoa tem um perfil ou Nossa, não. já peguei empresa que com uma semana eu falei, passando a experiência, não. Porque você já sente se a pessoa ela tá entendendo o que você tá fazendo ou não. Exato, exato. E, e é muito legal, né? O trabalho que a gente faz, assim, de ensinar. E olha que louco, né? Porque o empresário ele tem que ter a consciência de que ele não sabe o que ele está fazendo.
porque aí ele contrata a gente e olha que doloroso para ele, né? Mas é super necessário, porque eu falo que é na dor que a gente cresce. Quando ele aprende, ele vê que às vezes o time dele que estava segurando ele. E isso eu já vi várias vezes. E eu tava Aí, até. Oi. e quantos bons profissionais o empresário não perde por não entender nem o processo que ele quer que a pessoa execute? Sim, sim. É, eu tava assistindo um vídeo, acho que do dono da CIMED, quando ele contratou a Bambambam da RH, que é aquela que aparece nos vídeos que deixou a CIMED famosa até, né? Triplicou assim, o tamanho da empresa. Aí ela falou: Você tá preparado para perder metade da sua diretoria? Nossa, verdade, hein, Dani? E os pequenos empresários ali, não, meu time, tá difícil. Fala, cara, pelo amor de Deus, Não solta. dá para contratar, não tem mão de obra. Será que não tem mão de obra? É, vamos seguir aqui para as perguntas, senão nós vamos ficar aqui batendo papo. Vamos. Uma Dani já gosta de conversar, imagine duas juntas, né? Exatamente. Aí, ó, a pergunta que eu separei para você. Quais os sinais de que uma empresa está desorganizada, mesmo vendendo bem? Dani, você de finança me fala para mim, quantas empresas você já pegou com dinheiro na conta com vários dígitos e ela não estava bem? Ah, São poucas. é porque a galera acha que faturamento é lucro, né? Exato. Então já começa por aí. O dono não tem ciência do que está entrando, do que está saindo. É terra de ninguém. Às Todo vezes o mundo é faturamento dono. é de milhões e ele acha que ele é milionário. Não, bebê, eu sou Aí, CNPJ. exato. Uma outra sinal muito clássico. Tem dinheiro em conta e está pagando em Juros. duplicidade e juros por atraso no vencimento. Ai, que nervoso. Já vai dando uma coisa, né? E o mais comum, misturar as contas pessoais com os da empresa. Pegar o boleto do cartão de crédito CPF e sair pagando De direto praxe. na conta. Normal. Se pegar Isso uma empresa que não faz isso, tá errado. começou errado, tem alguma coisa de errado, certo? Assim, não é? Tá fácil. Calma aí. Resolve tudo em cima da hora. Não tem noção do que está previsto a cair, do que está previsto a receber, se de fato aquele cliente pagou ou não pagou. Onde está aquela bendita certidão que o contador mandou que eu preciso para poder participar de uma requisição? Como que eu vou fazer tudo isso? Então, por aí a gente já vai vendo que a desorganização. O contador teve um caso que eu peguei de um contador que ele falou assim: mas eu nunca recebi nenhum extrato bancário dessa empresa. Ai, Eu falei, mas você nunca cobrou? Ah, eu cobrei os 3 primeiros meses. Eu olhei para o meu cliente, olhei para o contador. Bem, então a partir de agora, a Daniele está aqui. Qual é a data que você quer o arquivo? Olha quantos erros em cadeia. não, é. Tipo assim, eu fiz uma live com uma contadora, né? E ela falou, gente, tem profissionais e profissionais. Mas realmente, teve uma contadora que falou para minha cliente que ela não precisava pagar imposto. Quer podia esperar o parcelamento, né? Hã? Chegar os parcelamentos para poder fazer. Eu falei, como? Eu quê? Aí, tipo, eu querendo pegar o negócio do governo ali, o Pronamp, e não tinha uma nota fiscal emitida. Uma. Aí, é do zero mesmo que começa? Rindo Pois é. de nervoso, cara. Exato. E também entendemos o lado dos contadores, né? Se eles forem gastar muito tempo ali em cima do empresário, cobrando, 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 ele não vai executar o que É. precisa. Aí já é um problema da empresa do contador, que também não tem gente para trabalhar. Exato. Então eles precisam de fato ter essa comunicação melhor interna, ter a comunicação. Então, queridos contadores, estão com dificuldades em seus
Nossa, clientes. meu Vamos nos Deus. organizar isso aí. Porque Vamos organizar. eu tenho dificuldade em fazer fluxo de caixa projetado, porque eu não recebo informação. Eu falei, então, Como que vai trabalhar? eu preciso saber quanto você gastou. A pessoa tem vergonha de me falar quanto que ela gastou no cartão de crédito. Eu falei assim, amor, você já gastou, já foi. É Ah, daqui mas pra eu, frente que eu vou mas eu arrumar. tenho certeza que era coisa pessoal. Ah, era? Porque eu já pego e já arrumo tudo, entendeu? Porque quando é o CNPJ e o CPF estão muito ali juntos, a pessoa até separa uma coisa ou outra. Mas eu tenho que fazer a gestão dos dois. Porque se eu faço só do CNPJ, o CPF vai cair. Ou se eu fizer só do CPF, o CNPJ vai cair. Então eu tenho que pegar os dois para falar, ó, eu vou te ensinar a mexer nos dois. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá bom? Tá bom. Tem que dar, essa é a diferença, né? O assunto dinheiro é uma coisa que as pessoas levam muito no pesado. E ela não precisa ser pesada. Pode ser leve, pode ser com comédia, pode ser com brincadeiras, mas o momento que é sério, é sério. A partir do momento, eu tenho uma técnica que os 2 primeiros meses eu não me interfiro em nada. Eu vou entendendo ali como é que tá a rotina, como é que vai acontecendo. Cara, você aguenta. Aquelas coisas mais gritantes eu ainda sinalizo. Para depois eu poder mostrar para o meu cliente, somente eu crio uma categoria assim, despesas pessoais do sócio. E crio um centro de custos assim, gasto do sócio. Aí eu vou mostrar para ele se assusta, ele fala: "Nossa, mas eu ainda tenho o cartão Y, o cartão X, eu tenho a conta tal". Então é por isso que eu tô com essa sensação. Eu falei: "É, com a sensação de que sempre tá devendo". E realmente você sempre tá devendo. Sim, Mas tudo isso tem solução, gente. Isso tudo tem solução. Mas se não arrumar a base, não vai adiantar crescer. sim. No começo eu pego a. Eu monto a planilha, porque não tem planilha, certo? Não tinha anotação nenhuma de entrada e saída. Ou. E aí eu colocava, ó, toda vez que você for pagar uma conta sua na conta da empresa, você vai anotar no fluxo de caixa pro Labore. Tá bom? Tá bom. Aí quando vai puxar o final do mês, nossa, tá ganhando bem, hein? E esse é muito engraçado. Ai, Dani, teve uma que virou para mim e falou assim: Olha, meu sonho é ganhar, tirar assim, Prolabore de 10 mil da empresa. Falei, nossa, vamos preparar para isso. Fui ver o faturamento bruto, 25, 30. Eu falei, tá possível. Aí, quando no final do mês fui separar o que ela tinha tirado dos picadinhos, eu falei, mas você tá tirando 15? Não, não. Falei, ó, checklist comigo. Tal dia, tal valor. Pra que que era? E aí eu fui. Aí ela, nossa, eu falei, então, se o seu CPF não tiver um controle, sendo a empresa a única fonte de renda, que a gente também tem que ter essa humanidade, né, Dani? A pessoa às vezes mudou o padrão de vida para poder fazer aquele empreendimento. Então, até ela se adaptar a tudo isso, a gente bate devagar. Mas a partir de uns certos meses, eu falo que na hora que eu chego nos meses do divórcio, que aí ou vai ou racha. Adorei essa. Não, eu tenho uma fase do namoro, quando eles me contratam, que eu sou super boazinha. Tem uma fase do noivado, onde eu ali tomo decisões junto, mas deixo mais pra pessoa. A fase do casamento, que eu tenho que estar andando. E a fase do divórcio. Se você não se tocar, eu vou arrancar tudo que você tem pra você parar de palhaçada e deixar seu CNPJ saudável. Tá vendo, gente? Não sou só eu. Porque às vezes, eu tô fazendo mentoria de comunicação não violenta. Pra ver se eu consigo falar de um jeito menos agressivo. Porque às vezes falta paciência. Coléricas, né? Coléricas, coléricas, totalmente. E aí, você falando isso pra mim, eu me sinto bem melhor. Não é só comigo. É porque finanças, tipo assim, é igual você ir no médico, gente. Querendo um remédio, o médico falar assim: você tem que tomar uma dipirona. Ah, mas eu acho que eu tenho que tomar, sei lá, um antibiótico. Não, caramba! Se eu tô falando que é preciso tomar um dipirona, é um dipirona.
Me contratou pra quê, então? Se você Pior, quer fazer do seu jeito, verdade. né? É aquela coisa, se do seu jeito não está dando certo, deixa eu tentar do meu, né? Deixa. Mas a pessoa. Deixa a gente te apresentar uma nova forma para poder avaliar, para você ver se vale a pena ou não. E por mais que a gente bate também, a gente faz o quê? A gente vai dando carinho, parabéns. É, é engraçado que assim, olha, você acertou essa, muito bem, você conseguiu tal coisa. Aí a pessoa fica super feliz, assim, porque é só bronca, só bronca, só bronca. Ai, mano. E Verdade, falando verdade. nessa, né? Como que separa o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? A gente já estava falando aqui, né, dessa situação que o nosso queridíssimo tem. Primeira coisa, a pessoa precisa entender que o dinheiro do CNPJ é do CNPJ. Existe alguns coaches que ainda falam, né? CNPJ rico, CPF pobre. Eu discordo em alguns É, pontos, mas pelo menos no início, você precisa sim se abdicar, né? Tentar se planejar o máximo possível para poder começar a criar reserva ali. Mas capital de conta, giro. se tem um CNPJ, vai me abrir uma conta jurídica. Hoje Sim. temos várias aí digitais que não paga tarifa nenhuma. Outra, não dá para abrir um CNPJ agora. Tem N situações que não me permitem nem abrir um MEI agora. Tudo bem, querido? Vamos pegar uma conta digital e deixar exclusivamente para aquela movimentação. Então, tudo que for de despesa que você relacionada à empresa, você vai pagar por essa conta. Ai, mas eu preciso agora sacar, eu preciso pagar meu plano de saúde, eu pagava por essa conta. Não, pega esse dinheiro, manda para sua conta pessoa física e de lá você paga o bendito do boleto. O pessoal não quer ter esse trabalho, né? Não, só que eles só percebem isso na hora que vem, por exemplo, o relatório contábil da contabilidade do ano. Que aí ele não entende por que que não é liberado o empréstimo para ele. Por que que o CNPJ dele não tem acesso a várias coisas. Teve uma cliente minha que quase perdeu o direito de conseguir um aluguel, porque eles Nossa, pediram relatório da saúde da empresa para a contabilidade. E a esse era um contabilidade não requisito. mente. Nem a gente não mente, tá? Só tô. Não, Não, gente, não tem como mentir, Dani. Como é é. que a gente vai mentir? Não, tô falando porque como eu fui zoar os contador, né? Vai que o pessoal acha que a gente faz mágica. A gente não faz mágica. Não, não tem mágica, gente. E a questão de um prolabore, né? Eu tenho uma cliente que eu combinei com ela o seguinte: olha, por semana, me liste quanto você precisa para pagar suas despesas pessoais. E aí ela começou, tal e tal, tal. Ela falou: nossa, Dani, só de fazer isso eu vi que tem um monte de coisa que eu não precisava estar pagando. Falei, ai, que bom. E às vezes também a gente sabe que o faturamento não supre todas as despesas do CPF. Se ele for retirar tudo, vai lesar muito a empresa a ponto de não ter o dinheiro para pagar uma guia do MEI, por exemplo, que é um Sim, valor irrisório, né? sim. Mas percentual do líquido, né? Pagou todas as despesas fixas da empresa, tira um percentual para você, até você conseguir realmente, de fato, tirar o valor é, real, numérico, fixo para você. E, gente, pelo amor de Deus, de novo, né? Parece repetitivo. Registra cada dinheiro que sai, cada dinheiro que entra. Eu falo que eu controlo meu dinheiro na vírgula. Se eu comprar uma bala, eu vou anotar a bala. Tem que ser. E aí que vai diferenciar você de um amador, de um empreendedor, e na hora que você saltar para empresário, vai fazer mais diferença ainda. Já te pediram salário? Já, Eu já. acho interessante. Tipo, põe o salário pra mim? Dani, agenda meu salário. Que salário? Aquele valor que cai todo mês da minha conta. Não, não é não. Não é não, não é não, não é não, não é não. É, cara. Mas eu gosto porque
muita gente está aprendendo o que precisa fazer, que infelizmente a gente não tem educação financeira quando é Exato. criança, na Eu, escola, come... na adolescência. eu comecei com os meus 13, Dani. A educação financeira? Quem te M- ensinou? Meu pai tinha, minha mãe era professora de matemática, meu pai Aham. tinha uma lanchonete na cidade no interior de Minas, de onde eu venho. E lá ele já ensinava para mim e para minha irmã, eu vou entregar aqui a minha idade, a gente mexia com cheque. A gente ia de manhã no banco, pedia o extrato, no final da tarde a gente voltava com aquele calhamaço de folha para poder fazer o canhotinho ali. Olha, foram tantos para pagar o fornecedor X, o cheque. Minha semana que vem não tem para cair, então vamos negociar com esse fornecedor. Tem que dar prioridade para os clientes que estão vindo de fora. Olha, você precisa olhar se a gente tem estoque, porque vai ter uma festa na cidade. Então, eu só não sabia que era esse nome chique. Mas essa parte de gestão, eu e minhas irmãs desde os 13 anos. Que legal. Eu não sei te falar com quantos anos o meu pai começou a me ensinar, porque eu não ia para a loja com ele. Quando eu era criança, eu fui começar a ir já com uns 14, mas eu era vendedora, né? Eu Sim. tirava pedido, não ficava no financeiro. Mas tinha muito dessa do precisa economizar, não pode desperdiçar, ou tipo, meu dinheiro não nasce em árvore, Não é capim. entendeu? E E no meu curso mesmo eu já falei isso algumas vezes, porque os pais, eles se sentem muito na obrigação de fazer isso ou aquilo outro pelo filho. Eu falei, gente, primeira vez que eu fui no McDonald's foi quando eu tinha o meu VR para pagar. Porque o meu pai nunca me levou no McDonald's. E ele tinha condição de me levar no McDonald's. Entendeu? Ai, Sim. tênis de marca? Nossa, eu fui ter com 22 um Nike Shox que eu usei até furar. E quando furou, eu botava uma fita isolante no lugar, na meia, e meu pai disse: o que é isso que você não comprou? Eu falei: sabe quanto custa esse tênis? Enquanto ele não descolar a sola. Porque eu aprendi a dar valor no dinheiro. E aí hoje Sim. a galera tá assim, ó, como se não Temos, houvesse amanhã. temos aquelas crenças, né, que foram nos colocadas também, que a gente não pode trabalhar só para ter o dinheiro. Tem que usufruir, mas usufruir também, né, gente, com Sabedoria. consciência, com respeito. Dinheiro não aceita desaforo, meu pai falava. Não aceita. Mas comece dos pequenos. Aqui em casa, tô olhando aqui, que eu tô no quarto do Miguel, para segurar que o Wi-Fi não vai cair. E ali tá o cofrinho dele. Uhum. A gente já vai colocando. E ontem ele virou pra mim e disse: mãe, eu quero ir no shopping. É pra quê, filho? Carrinho. Ah, eu já te disse que eu não vou te comprar carrinho, não. Ah, não, eu vou tirar do meu cofrinho. Você sabe que se você tirar depois você vai ficar sem. Ah, mamãe, faz muito tempo que eu tô colocando, eu quero. Então, muito bem, filho, você conseguiu, você guardou, você pode pegar aqui as notas, levou, comprou, tomou o milkshake e ainda voltou com troco. Olha aí, que legal. Semana que vem eu começo, né? Meu curso de educação financeira que eu dou na igreja, que a senhora falou que ia começar a dar também. Ai, preciso, né, Dani? Preciso mesmo. Já me cobraram aqui. E eu vou transmitir, né? Eu separei. Vou dar um spoiler, porque eu acho que inscrito, eu só vi aqui o Bruno, não sei se ele tá online ainda. Semente, porque assim, tem muito, como é férias, né? Muitos pais vão Sim, levar as- os ah, adolescentes, as nem me crianças. fale, já tá começando a me dar aqui, ó. Truc, 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 truc. E aí, mas é à noite, né? Então, de qualquer jeito, a pessoa, Tinha que levar. é. E aí, eu comprei sementes, tomate, manjericão e girassol, para ensinar que a gente só colhe o que a gente planta e que a gente precisa esperar para colher os frutos. Ó, então, justamente porque a aula de educação financeira é para os adultos. Só que por que não começar a jogar uma sementinha
nos jovens também, porque vai fazer toda a diferença para eles no futuro, né? Deixar que eles escolham qual risco eles querem correr. Se eles querem ser um funcionário público, se eles querem empreender, se eles querem abrir uma empresa, se eles querem continuar o legado que os pais estão deixando, se eles querem ser CLT, e tá tudo bem. Só Sim. que de onde vier esse dinheiro, ele precisa ser muito bem distribuído. Sim. Quando eu era criança, eu sabia que eu não queria ser do comércio. Porque Eu pra também, mim, eu olhava pro meu pai e falava, gente, ele é escravo. eu também. Eu olhava para ele e falava assim, não. Tanto que eu demorei para vir para o empreendedorismo justamente por isso. Não, eu quero CLT, quero bater meu cartão, sair, não me preocupar com mais nada. Só que quem disse? Começava a tratar a empresa do cliente como se fosse minha. Eu Teve uma sempre vez que eu trabalhei já como se eu arrumei, fosse dona do negócio. arrumava É uma multinacional. briga, Não, vem comigo. arrumava briga com o povo. Qualquer coisa. Oh, eu já arrumei confusão com diretora. Olha só. E sabe o que que é pior? Não sei se é também, é outro meme que eu já vi. Se eu soubesse que ia acontecer isso, e eu nem falei o que eu queria, eu tinha ido lá e feito muito pior. Porque vocês, ó, depois vocês pesquisam aí, 4 temperamentos. Tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Melancólico. Eu e a Dani somos coléricas. Ou seja, a gente tem um pavio assim, meio curto. Só que a gente é educada, né? A gente é moça. Tal. É o Espírito Santo que vem e vai Assim, não educando, vai fala, não moldando. fala. E aí, a gente se segura muito para não falar o que a gente quer falar, entendeu? Só que mesmo assim, ainda sai uma grosseria aqui, né? A minha Tal. grosseria é uma coisa mais direta, né? É. Então, enfim. E aí tem gente que leva pro coração, entendeu? Porque aí você bate em um outro temperamento, talvez um fleumático, um melancólico, não sei o quê, piriri, hierarquia, pá. Falei, caramba! E nem foi tudo isso. Porque se eu falasse que eu tinha sido demitida por justa causa, tipo assim. Ai, Dani. Mas hoje estamos o quê? Empreendendo, eu dito as regras da minha empresa, tudo bom? É isso. A cultura que nós queremos para nós. Exato. E aí, qual que é a dificuldade agora? Não chatear o cliente. Mas é pro bem dele. Lembra quando a sua mãe brigava com você? Falava, tá doendo mais em você do que em mim? Aliás, o contrário. É Ai, sobre bem isso. isso. Vamos voltar aqui para minhas perguntas. Vamos. A importância do fluxo de caixa no dia a dia. Eu, De- sem fluxo de caixa, não consigo viver. Depende, né? Você não gosta? Tem pessoas que têm milhões de planilhas. Será que ele alimenta? Eu tenho um sistema que paga horrores por mês. Será que se alimenta? Então, querido, se você não alimenta, você não faz um fluxo de caixa. É, ele não faz sozinho, tá, gente? Tem que botar informação. Tem que nutrir, não importa se é uma planilha, se é um sistema. O fluxo de caixa é a visão ampla que você vai ter de tudo que está acontecendo financeiramente da sua empresa. Então, com ele você consegue ver se vai ter que antecipar, se você consegue antecipar algum fornecedor que ele é bom, né? E aí você, olha, eu vou te antecipar no próximo, vamos dar aquele desconto. É Se aquele ele que vai tiver um garantir. saldo, né? É, por isso que a gente precisa ter a visão. Se você tem o saldo, se você consegue, até mesmo dizer para aquele fornecedor que, olha, não tem o saldo, sempre te paguei certinho, segura mais uns dias. Mas você só vai ter essa visão, o cara só vai conseguir falar para você se segura ou não, se você avisar com antecedência. Às vezes ele está contando com aquele dinheiro. Nossa, eu fico Então, muito feliz quando a cliente pega o fluxo de caixa dela projetado e vira para mim e fala: Olha, eu tenho tanto para pagar até o final do mês. Falta tanto para eu faturar para conseguir pagar. Eu falo, "Ah, que linda! exato, Porque a gente exato. ensina, tá? A gente ensina, pelo menos, Exato. A ideia é que a pessoa possa não virar escrava
ou fidelizar conosco, né, Dani? A ideia é que a Isso. pessoa tenha a liberdade de saber, porque vai chegar um momento em que ela vai precisar de alguém presencial com ela. E eu Ali, falo às que eu 8 posso. horas. Eu falo que às vezes eu posso ir vender minha arte na praia, você tem que saber se virar. Exato. Então, o fluxo de caixa vai te dar todo esse cenário, vai conseguir te ampliar. Então, eu sou super fã. Você precisa saber pelo menos, quanto tem fixo do mês, quanto tem fixo para entrar, para saber quando você vai ter que dar um jeito de rebolar para trabalhar, né, querido? Correr atrás. Faz uma promoção, não Uma sei. promoção inteligente, né, Faz uma gente? Por live. favor. Explica pro pessoal o que é uma promoção inteligente. Ai, vamos. A pessoa pega o produto dela que tem a menor margem de lucro e ainda me joga a promoção, né? Assim, ela nem tem lucro às vezes naquele produto que ela colocou promoção. Você vai tomar prejuízo, meu querido? E não se basear pelo que o concorrente está fazendo. Pelo Já, amor de já passou-se da época. Sim, você tem que é um dos pontos que você tem que olhar o seu concorrente. Mas o seu concorrente não tem o mesmo aluguel que você, não tem a mesma despesa com material, não tem, não tem os custos que você tem, Não, mas essa nem o semana valor que você entrega, né? a cliente me mandou assim: olha essa promoção que ela tá fazendo. Era 40% de desconto. A margem dela é de 20%. Eu falei, você nem tem essa margem. Não, mas o que você acha? Eu falei, ou é lavagem, ou ela não sabe o que ela tá fazendo, porque é possível, a pessoa inventa lá um número e fala, vai com Deus, entendeu? Então, tipo, é aguardar o futuro. Ou ela nem mexeu no valores, como muitas empresas a gente sabe que joga lá 40%, queima de estoque. Eu tenho uma raiva desse negócio, queima de estoque. Você vai lá, tá o mesmo preço de quando você foi no início. É igual Black Friday, é metade do dobro. Exatamente, exatamente. Eu vou dar um exemplo que uma cliente minha de salão, ela fez, era análise visagista. No final do ano a gente precisava levantar um montante e convenci ela de pôr de promoção a análise visagista. Por quê? É um dos maiores de Serviço, né? valor agregado, ela tem pouco custo, né? E lembrando, gente, a hora que você gasta também é um custo. É, É um custo. Ela levantou o valor, conseguiu executar. Teve outras que ela abriu de corte, por exemplo, que depende completamente dela ali, do tempo dela, para ter a agenda cheia. Ela não chegou naquele faturamento que ela teve com a agenda um pouco mais vazia, mas com o produto que mais dava lucro para ela. conclusão, a agenda lotada não é sinônimo de faturamento. Não. Assim como vários pedidos. Vamos lá para o pessoal do comércio. Queridos, vocês que fazem personalizados, vocês que vendem aquelas gostosuras que nos deixa fitness ou não. Excesso de pedido não quer dizer que seu faturamento, que você está tendo lucro. Lucro é diferente de faturamento. Sim. E por isso que eu adoro análise de indicadores, análise de margem. Nossa, eu ficava horas na recuperação judicial só analisando. Eu falava, véi, cadê o financeiro dessa empresa aqui, ó? Que não tá vendo isso. Quando eu entrei para esse ramo, eu falei pro meu marido que eu gostaria de entender o que a gente iria fazer. Se era uma empresinha para eu ter meu dinheirinho, Ai, eu não ia nem abrir CNPJ. Agora, se for para ser um legado, então vamos começar pelo financeiro. Foi a primeira mentoria que eu fui fazer na minha vida. E eu escutava muito dessa empresa, a ForBlue. Precificação errado é atestado de falência. você mexe com o preço também? Eu não atuo pela importância que é. Sério. Então, eu acredito que a gente tem que designar para uma pessoa que realmente atua com isso, porque é uma coisa demorada, gente. Não é aqui, ó, você passou Eu a meto defesa. listinha.
e acabou. Não. Você trabalha com essa, Dani? Você pega as precificação para Eu fazer? pego, porque se eu não souber a margem, parece que eu tô trabalhando no escuro. Olha aí que Entendeu? maravilha. Tipo, e até de empresa que eu não tô trabalhando. Tem, meu primo tem um. Começou a empreender agora. Eu falei assim: deixa eu ver aqui o negocinho. Aí eu falei: e a sua hora? E o seu gasto? E o produto? E não sei o quê? Aí ele assim: nossa, mas tem que pôr tudo isso? Eu falei: mas você não tem que pagar tudo isso? Entendeu? Então a gente Olha, vai. tá aqui, gente, ó. Precificação, tá com dúvida se o seu produto, se o seu serviço está dando lucro de verdade? Conversa com a Dani aqui, ó. É, Bora fazer uma precificação adequada. e foi muito isso, porque numa das reestruturações que eu cuido hoje, o produto que ela mais caro tem a margem menor e era menor ainda antes de mim. Isso foi Olha uma para dor você. até para tratar, porque, nossa, mas tá muito caro. Eu falei, tá caro, não compro. Tipo, eu não posso sacrificar o seu time cobrando mais barato, sendo que tem outros produtos que você faz que a sua margem é melhor, que você vai vender. Isso aqui é um produto personalizado. E aí eu fui explicar para ela o valor que o trabalho dela tinha. As Entendeu? crenças, né? Muitas. Não, mas aí não vão pagar. Eu falei, não vão pagar, então deixa que eles contratam da mão de obra escrava, do vizinho. Porque você registrou todo mundo, então aqui, aqui é diferente, não tem como. E O es- aí ela tá. Tem um estúdio de Pilates que eu atendo, que eles começaram a emissão de nota fiscal para o aluno, a partir do momento que eu entrei. Esse foi uma das dores que motivo de eu entrar. E ela falou assim, Dani, mas como é que eu vou fazer? Falei, vai fazer o quê? Não, mas o pessoal não vai querer pagar. Porque chegou no final do ano, eu e o contador fomos conversar com ela, dar Aham. essa luz para ela. Eu falei, você é o único estúdio de Pilates que paga todas as taxas do governo, que você paga todos os alvarás, você paga seu CREA. É só você dando aula. Seu aluno pode declarar isso no imposto de renda se ele quiser. Aonde que ele vai ter outro Pilates assim? Vai lá verificar. Com muita dor, ela aceitou. A gente fez uma suavização assim no valor que teria um reajuste e tá indo muito bem. Ela acabou de contratar uma instrutora para auxiliar ela. Olha que beleza, tá vendo? Eu já cuidei de estúdio também. Não é fácil, galera, não é fácil. Porque às vezes a galera acha que é só arrumar um financeiro, mas às vezes a gente É, atua como psicóloga, a sem cobrar. maioria, a maioria, a maioria, a maioria. Nos primeiros meses mesmo eu gosto bastante, se eu sentir que a pessoa tem essa dificuldade, de chamar ela para uma reunião semanal para ela pelo menos desabafar. E tá tudo bem, porque às vezes é a única pessoa que ela tem que vai conseguir compreender o que ela tá passando, porque não tem outro empresário na família. E aquela coisa, as mesas que a gente senta. É, sim. E o apoio que recebe. Às vezes ela não tem apoio nenhum. As pessoas que deveriam apoiar ela tá tacando pedra. Vai dar errado, vai dar errado. Para com isso. Vai pro CLT. Fecha isso aí. Mano, Mas vamos seguir, Dani. vamos. Próxima pergunta. Como começar a se organizar se hoje tudo está um caos? Por onde começar? Honestidade. Hum? Honestidade. Pega a sua gaveta do julgamento, abre, escancara. Pega todos os seus pré-julgamentos, seu julgamento, põe nessa gaveta, fecha. Abre o seu extrato bancário e seja sincera com você. Isso aqui eu comprei um brigadeiro gourmet porque eu queria. Isso aqui eu vi o cara lá vendendo, não sei nem para que que serve, joguei ali no estoque. Seja sincero, comece aos poucos. E lembre-se, nenhuma organização de anos vai se fazer de um dia para o outro, mas você tem que começar. Então, pega o financeiro, pega seu extrato e seja sincera. O que realmente poderia não ter investido naquilo?
ou poderia ter aguardado. Segundo, faça uma lista de todas as atividades que não depende de você, que dá para outra pessoa fazer. Ai, Dani, mas eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Vamos lá pegar o pessoal do doce e dos personalizados. Vocês têm FIA aborrecente. Esses adolescentes sabem mexer nesse negócio chamado celular melhor do que nós. Melhor do que a nossa geração. Põe eles para fazer isso. Renda extra. Outra atividade, ai, tem que entregar não sei aonde. O marido tá em casa. O tio, papagaio e periquito tá à toa. Põe ele para ir lá entregar. Para que tem que ser você? Sim. Então, delegue, faça uma lista das atividades que você não precisa estar ali para que acontecer e crie método. Vamos salvar os arquivos. Vamos pôr o mesmo nome? Guia do DAS, do Simples, mês tal, comprovante de pagamento Y. Põe um nome que dá clareza. Cada empresa tem o seu método. Não existe fórmula mágica, mas eu falo que os arquivos, a gente precisa pensar como eu vou procurar aquele arquivo na hora que o fiscal estiver batendo na minha porta aqui e falar assim: cadê o comprovante? Então eu tenho que ser aquele nome. Então eu tenho essa clareza, essa rotina. Eu gosto muito desse método de entender como funciona a cabeça dele, mapear. Vai Uhum. por área e vai lembrando que sozinho é mais difícil, mas vai chegar o momento em que você vai conseguir soltar. E Sim. depois uma E coisa, precisa soltar. uma matemática besta que as pessoas não fazem. Vamos pôr o nosso Canva, que esse pessoal que tem que fazer arte bonitinha para pôr no Instagram. Quantas horas, meus queridos, vocês estão gastando para fazer isso? Produzir conteúdo. Editar, não é nem produzir, editar. Quanto vale para um profissional fazer isso para você? Bem, Tá saindo, vai ser mais caro o profissional fazer para você ou você continuar gastando seu tempo com isso? já fala, o nome já fala, né? O profissional faz mais rápido. Quem você E acha numa qualidade bem melhor. que faz gestão financeira mais rápido? Nós ou tu? E falando em gestão, a gente está quase encerrando. Se você, eu vou subir esse vídeo no YouTube, no TikTok. Se você chegou até aqui, comenta. Eu amo gestão. Oba! Mesmo que seja mentira, comenta para engajar o vídeo e para o seu cérebro começar a aprender que você precisa aprender, né? A gente te Dani, e ensina. para aqueles que fizerem um comentário. Férias escolares, né? Vamos lá, gente. Olha aqui, eu falei para Dani, vamos fazer agora no final de junho, Dani, porque julho é férias escolares. Daqui a pouco o Miguel tá pulando aqui, sassaricando, não dá. Para quem comentar até dia 31 de julho, eu vou dar uma análise gratuitamente para essa pessoa, Dani. É só a pessoa Porra! printar a tela A Gabi e nos já mandar comentou, ó. e vai ganhar. A Gabi já comentou. Eu amo gestão. Isso aí, Gabi. Isso Isso aí. aí. Já ganhou. Já, Já me já segue a chama, Daniele. já me segue, já me chama que nós vamos agendar a sua avaliação, Gabi. Chama. Já deixa aí, Dani, suas formas de contato antes de eu te fazer a última pergunta. Opa, vamos lá. O meu arroba é Daniele com dois L's Dias ponto SA. Vou deixar nos comentários aqui para vocês. Sim, eu vou. Quando eu posto o vídeo, eu marco você. Combinado, Dani. O meu é Daniele com Y, o dela é Daniele. Só que os dois têm dois Os S. dois, Ó, você vê. dois L's, tá, gente? Não bastava ser coléricas. Ainda é quase chará. Então, deixa eu perguntar aqui para você. A resposta é óbvia, né? Eu ainda brinco assim: pergunta óbvia, resposta cretina. Mas vamos lá. Dá para crescer sem organização financeira, Dani? Sem organização financeira, nem sem organização dos documentos, dos arquivos. Uma oportunidade chega na sua porta, muito grande. É aquela que você está pedindo a Deus, tem ó, tempo. Você tem duas alternativas. Ou você está preparado
e você consegue ali chamar uma equipe e atender aquilo tranquilamente, entregar com qualidade que você faz, que a gente sabe que você faz. Ou você se arrisca sozinho, se arrebenta, tem um burnout e não faz a sua melhor entrega. Ainda queima seu filme no mercado. Dá Sim. para fazer sem organização? Dá. Quanto você está disposto a pagar por isso? Sua saúde vale quanto? Seu emocional, o nome que você está criando. Quem cresce sem estrutura vai cometer vários erros. Vai contratar errado. Vai gastar sem saber se poderia gastar. Vai se tornar refém da empresa, é aquele que você não vai descansar. Eu já tirei duas férias, gente, de 15 e 20 dias. Esse Em ano. 3 anos de empresa. Ah, Não, em 3 anos de empresa. caraca, E todo aleluia. feriado eu paro. Eu paro, eu emendo, se dá para emendar, porque eu me organizei para isso. Hoje a minha equipe, ela já estamos com 3 pessoas da equipe, uma do operacional e uma que acabou de entrar para o comercial. Sem elas, eu não tiraria minhas férias, de jeito nenhum. Então não espere E ter. tranquilo, o celular não toca nas férias. Não toca, Tá vendo, pessoal? não toca. Óbvio, gente, as férias de um empresário ela é diferente das férias do CLT. O CLT ele não vê. Mas nós somos, né? Nosso olho que engorda, a gente vai ali, a gente verifica, ó, tá andando. Mas você não tem que ficar ali, cadê? Sim. Então, a organização financeira ela vai te permitir escalar. E com isso você vai sair da operação. Mas para isso precisa de organização, processos. Perfeito. E eu acrescento, depois que você organizar os processos, tudo bonitinho, você precisa de planejamento para a tomada de decisão, pelo amor de Jesus. Para parar de ficar guardando dinheiro no CDB. Entendeu? Porque, nossa, eu quero e preciso, eu não sei o que, não sei o que. Dá um passo maior que a perna, aí a conta não fecha, aí tudo que você fez, ó, Vai por aí, água aí abaixo. vai lá nós correr atrás do balde. É igual ir para academia de segunda-feira. Sempre tá cheia a academia, né? É o balde. Perfeito, Dani. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Tenho sim. Pessoal, empresários, parem de misturarem as contas de vocês. A gente sabe que a dificuldade financeira está na porta para todo mundo. Mas a partir do momento em que você cuidar desse seu filho, que é o seu CNPJ, com carinho, você vai organizar, planejar, executar, e aí sim vai chegar num patamar em que você vai ter 3, 4 investimentos, 3, 4 tipos de fontes. Ai, renda passiva eu adoro. Aí é Dani. Só que para a Dani executar alguns dos serviços que ela presta, vocês precisam voltar lá atrás para organizar. Sim. É, de qualquer jeito, o seu cliente depois vai precisar de mim. Vai. Se ele não te conhecer, ele vai precisar de mim porque ele tá lascado. E se ele te conhecer, ele vai ficar tão rico que eu ajudo ele a investir. Exato, Olha que bom. no lugar certo, né? Isso, para fazer vários mais dinheiros. Dani, eu agradeço imensamente pelo seu convite de estar aqui participando com você. É Obrigada. uma alegria enorme. Você sabe que eu sou sua fã. Adoro o trabalho que você faz. É essencial para que chegar um momento as pessoas realmente precisam dar valor, que não é só pagar a conta. Não. O mundo, a vida é muito mais do que pagar conta, gente. Acredite. E a gente está aqui para ajudar vocês a passarem por esse caminho da forma mais tranquila que a gente conseguir te entregar. Mais leve. É aquela sensação do guarda-roupa. Eu uso muito essa metáfora quando o cliente chega para mim. É. O guarda-roupa você abre, você vê uma zona, tudo bagunçado. Você retira aquelas coisas para poder arrumar. E aí você vai arrumando e parece que não termina, parece que não termina, parece que não termina. Aí você olha no relógio, não, pelo amor de Deus, eu vou voltar essa bagunça pro lugar. Se você segura e termina aquela última peça, você olha pro seu guarda-roupa e qual é a sensação que tem? Alívio, clareza. Você descobre peças que você nem precisava. E é exatamente sobre isso quando se trabalha no financeiro.
E você deixa algumas coisas a irem para novas entrarem. Senão não tem espaço. Sim, perfeito. Muito Muito obrigada, obrigada. Dani, mais uma vez. Obrigada a eu. Foi muito legal o nosso papo. Muito, Um muito beijo, obrigada. pessoal. Até a próxima. E não esqueçam, hein? Até dia 31 de julho. De julho, Comente, ó. eu amo gestão e chamem a Daniele lá com o print. Tá valendo meu Instagram, o TikTok e o YouTube, hein? Com Agora eu quero ver. certeza. Avaliação gratuita aí. Arrasou. Até mais, pessoal. Beijo, Tchau. Dani. Beijo.